A ideia do livro vem de 2015, logo após a promulgação da PEC das domésticas. Eu comecei o trabalho depois, em 2017. Aprendi muito durante o tempo da pesquisa e do percurso. Fotografei, ouvi e conheci melhor como acontece a segregação nos ambientes domésticos. Geralmente, as pessoas falam dos quartos de empregada como uma parte física da casa. Não se fala tanto na história desses quartinhos que começa lá no passado, na senzala. Sempre fora de circulação da casa, no pior lugar da planta, meio que escondido. Mas isso tem suas razões. Eu fui atrás delas. Eu fotografei as suítes master e os quartos de empregada em cidades grandes. Recife, Olinda, Jaboatão, Caruaru. Mas elas existem em cidades pequenas, do litoral ao interior. Para mim, o quarto de empregada fala de racismo, segregação e desigualdade. As pessoas que ocupam esses espaços, muitas vezes, ficam à disposição o dia todo. E às vezes até durante a noite. O que me fez olhar para esse universo foi a arquitetura que repete incessantemente esse arranjo para as pessoas que estão à margem dos direitos e em condições vulneráveis de trabalho. Aos poucos eu percebi que as suítes master e os quartos de empregada são como linhas invisíveis dentro das casas. Se repetem no ambiente doméstico que existe na sociedade. Eu pensei a pesquisa comparando esses espaços. Depois veio uma ideia, dada por um curador de fotografia, o Eric Vrons, de ampliar a observação para o pequeno, isto é, os objetos, e também para o grande, a cidade. Isso exigiu uma atenção diferente, dar visibilidade, notar o abismo social que separa os que empregam das que são empregadas. No Brasil, o emprego doméstico tem seu jeito particular. Geralmente são mulheres negras, que moram longe, ganham mal. Em outros países o problema se repete, mas é sempre tendo a mulher como parte que mais sofre na situação. Em um projeto de fotografia, nada garante que a ideia vai sair como se pensa inicialmente. Portas se abrem, outras se fecham, ganha-se força aqui, perde-se ali, se amplia, se desdobra. Eu penso que esse processo de criação, que já tem quase 10 anos, foi possível por ser feito com muitas pessoas que me ajudaram, que me davam dicas, que me mostravam algo. Mas sempre há referências, influências e experiências diretas, ao acaso e também ao controle, à sorte e dificuldades, ao planejado e o inesperado. E sempre há as escolhas. Algumas são eficazes e outras atrapalham. Certas ideias vieram da literatura sobre a desigualdade no Brasil, da pesquisa dos livros. Outras são aquelas que se abrem na sua frente. São coisas que a vida te escancara. São explícitas. Quando eu comecei a fotografar esse projeto, tentei criar alguns padrões, convenções, para orientar a forma das fotografias. Os usos da luz, seja natural ou com uso de flash, para balancear. Sempre usar tripé. Usar grandes angulares, pois os espaços eram às vezes minúsculos. São opções estéticas para dar um tom visual uniforme e coerente. Quando se escolhe esse caminho, não é só uma questão formal, pois ela vai dizer como o trabalho será percebido, como o livro será lido. E pede também uma coerência que se aproxime da fotografia, do que esteve diante da câmera. Nesse livro, nada foi colocado ao acaso. Por exemplo, eu decidi trabalhar sempre que possível mostrando a maçaneta da porta dos quartos de empregada, para dar uma ideia de limite, um lugar separado da casa. E também não interferir na arrumação dos objetos, na organização nem na bagunça. Outra coisa que aconteceu foi conversar informalmente sobre a pesquisa com os moradores das casas que eu visitava.
Dessas conversas surgiram frases que foram incorporadas ao trabalho. Algumas são de uma violência implícita chocante. Eu deixei, em todos os casos, anônima a origem. Mas em uma, todos e todas saberão quem falou tal barbaridade. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. É um triste recado de um país construído na desigualdade. Como estava fotografando na casa das pessoas, nas suítes, eu tive o cuidado ético de não revelar nenhum morador ou moradora e também nenhum endereço. Sempre estava consciente que estava lidando com o privado e o íntimo. Afinal, eu não estava fotografando pessoas, e sim, indiretamente, as desigualdades e as diferenças nas relações de poder. Tudo o que eu fotografei já foi visto por muita gente que olhar esse livro, mas a força que esse trabalho tem é expor que essa realidade se repete e persiste ao longo do tempo. Essa série de suítes tem algo importante, que é a repetição, a monotonia, uma coisa meio insossa, clichê. Tem uma formalidade, uma vontade de vida arrumada, uma ilha em meio ao caos da casa, da cidade, da vida lá fora. As janelas são nos mesmos lugares, mobília, cama, televisores. Um jeito de morar que é muito igual. Na edição do livro, junto com o curador Eduardo Queiroga, nós pensamos o modo de alinhar essas características de uma maneira a fazer séries dentro do livro. Pensamos em fazer um livro com 2 cadernos. Em um estariam as suítes master e no outro os quartos de empregada. Lado a lado, confrontando um com o outro, repetindo o que existe nas moradias. O passo seguinte foi editar o livro para que ele não tivesse uma forma nem certa nem errada de ser lido. Qualquer fotografia de um dos cadernos pode e deve ser confrontada com qualquer fotografia do outro caderno. Isso torna o livro infinito nas combinações que pode criar. É mais orgânico, mais caótico, mais coerente com o que observamos na vida real. O livro começa com uma brevíssima apresentação, como um convite. É assinada por mim e por Eduardo Queiroga. Logo em seguida, as imagens são protagonistas. Se sucedem várias páginas sem texto. No meio do livro há uma pausa, com textos fortes, contundentes de Fabiana Moraes, que é jornalista, escritora e professora, e de Mirtes Renata de Souza, ex-empregada doméstica, filha e neta de empregadas. No processo editorial propriamente, a edição circulou entre testes digitais e materiais impressos, com idas e vindas à gráfica, elaboração de provas e protótipos, até chegar no resultado final. Optei pelo texto em português e uma versão em inglês, para que o livro dialogue com outras realidades. São, no total, 81 imagens internas. Tem ainda uma cinta com a maçaneta de cada lado, a da porta principal, de alta tecnologia, e a da porta de serviço. Na lombada temos um pequeno detalhe: o seja bem-vindo de um lado e o welcome do outro. O modo como o livro se abre é como se fossem 2 portas. A sua forma física pede que ele seja lido em uma mesa. O livro, os cadernos, a cinta, a caixa de embalagem são como camadas do trabalho, que sai da paisagem da cidade, entra nas casas, percebe os objetos e volta para a cidade e para o mundo. O projeto gráfico foi desenvolvido por Raul Kawamura, parceiro de outros trabalhos, sempre preciso e elegante, dialogando com a linguagem em cada pormenor do projeto. No final, temos a única foto em que aparecem pessoas: Dona Mirtes e sua mãe, Dona Marta, com um carrinho que pertenceu a Miguel Otávio. Para mim, elas representam todas as mulheres negras que sofrem e sofreram as pesadas consequências que sabemos acontecem através dos quartos de empregada. Suíte Master Quarto de Empregada é um projeto totalmente dedicado a todas essas mulheres. Meu nome é José Afonso Júnior, tenho 55 anos,
Sou professor e pesquisador de fotografia e também sou fotógrafo. Sou autor de Suíte Master Quarto de Empregada.